Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves. Nesse vídeo você vai assistir a resolução da prova do processo seletivo do segundo semestre de 2026, feita pela Fundação VUNESP, o vestibular da Faculdade São Camilo. Essa prova tem algumas questões testes e se você perdeu os testes, vou deixar o link aqui para você. E esse vídeo a gente vai conversar sobre a questão discursiva que a banca trouxe, a questão número 5. Essa prova ela tem testes e discursiva, e traz uma discursiva. Aqui nesse canal, se você acabou de chegar, a gente está resolvendo provas da banca da VUNESP que aconteceram ao longo dos últimos anos, em especial de 2026, que é o ano que eu estou gravando esse vídeo. Essa questão aqui, ela pode funcionar para você como uma questão simulado. Inclusive, vale demais a pena, se você presta a Fundação VUNESP, pegar todas as provas que aconteceram no ano e dar uma olhada em qual foi o tema que apareceu com tanta frequência. Aqui nessa questão, a gente vai montar uma das moléculas que mais aparece para essa banca. Mas, antes de te contar que molécula é essa, vem olhar o enunciado comigo. Indivíduos diagnosticados com doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, apresentam dificuldades para eliminar dióxido de carbono, CO2, do organismo. O CO2 dissolvido no sangue participa de um importante sistema de controle do pH sanguíneo, representado pela equação que foi oferecida pela banca e mostrada ainda com as flechas do equilíbrio químico. Para avaliar o comportamento desse sistema em pacientes com DPOC, foram comparadas as amostras sanguíneas de indivíduos saudáveis e pacientes com DPOC em estágio moderado. Os resultados estão apresentados na tabela, e aí a tabela foi oferecida sobre indivíduos saudáveis e indivíduos com DPOC. Está mostrando pra gente a pressão de CO2 no sangue, e isso está relacionado com a concentração de CO2 no sangue. Dá para ver que indivíduos com a doença têm uma maior quantidade de gás carbônico, por ter maior pressão, tem maior quantidade desse gás ali. E, consequentemente, tem uma maior concentração do íon bicarbonato em milimol, indicado pela tabela. Letra A, escreva a fórmula eletrônica do CO2. Então, se você já está acostumando com as questões da banca da VUNESP, ela traz no item A 2 perguntas, e a primeira pergunta terminou aqui, ó. Escreva a fórmula eletrônica do CO2. Mas em casos como esse, por exemplo, a segunda pergunta é ainda sobre o mesmo composto. Determine a geometria desse composto. Então, tem duas perguntas e as duas são sobre o CO2. Minha indicação aqui é que, como pediu a fórmula eletrônica, você escreve assim, ó, no seu gabarito. Fórmula eletrônica do CO2. E aí, na hora de representar a fórmula eletrônica, lembra que é necessário mostrar os elétrons. E para isso a gente vai buscar a tabela periódica. Lembra, o oxigênio na família 6A tem 6 elétrons na última camada. Essas bolinhas aqui vão representar os meus elétrons. O carbono, família 4A, tem 4 elétrons na última camada. Prontinho. A gente mostra o compartilhamento de elétrons aqui, tá? Mostrar eles aqui, prontinho. Um oxigênio e um carbono. O carbono não está estável, é por isso que essa molécula precisa de 2 átomos de oxigênio. Os oxigênios, ambos com 6 elétrons originais, e compartilham o elétron ficando com 8 aqui estáveis. Então, a fórmula eletrônica é essa do gás carbônico. A questão pediu ainda que a gente identificasse a geometria molecular desse composto. Para você identificar a geometria molecular, você pode usar a técnica de nuvens eletrônicas ou lembrar que quando você tem 3 átomos e não sobra elétron no átomo central, a geometria é chamada de geometria linear. Então aqui temos pronto o item A dessa questão. E gente, cai demais gás carbônico nas provas da VUNESP. Acho que é a molécula que eu mais represento nos meus cursos de mentoria quando eu estou fazendo provas da VUNESP. É a molécula que eu mais tenho que montar a fórmula eletrônica, a fórmula estrutural. O que a banca destacou no critério de prova é que o aluno não podia responder fórmula estrutural, mesmo que colocasse elétrons nas pontas. Tinha que colocar os elétrons da molécula como um todo. Fórmula eletrônica é uma fórmula que mostra os elétrons. Respondido o item A, nós vamos para o item B. O item B quer que, utilizando o princípio de Le Chatelier, a gente justifique a diferença entre as concentrações de íon bicarbonato entre indivíduos saudáveis e indivíduos com diagnóstico. E o princípio de Le Chatelier é o princípio que vai explicar o que acontece no deslocamento de equilíbrio.
Então, olha, é claro, você tem que escrever uma resposta em forma de texto, em forma formal. Eu vou pôr um resumo aqui para a gente ganhar tempo de resolução e para o vídeo não ficar muito longo. Utilizando esse princípio, explica a diferença de concentração de bicarbonato. Olha o que a gente pode perceber. Indivíduos DPOC têm elevada pressão de CO2 no sangue. E a gente pode observar que esses indivíduos têm elevada pressão de CO2 porque a gente vê na tabela, indivíduos com DPOC têm alta pressão parcial do CO2, o que implica em elevada concentração de CO2. E quando a gente olha no equilíbrio, olha, elevada concentração de CO2 desloca o equilíbrio químico para a direita, ou seja, desloca o equilíbrio para o lado dos produtos. Então, primeiro aumenta a concentração do ácido carbônico, depois aumenta a concentração do bicarbonato. A banca queria que você explicasse utilizando o princípio de Le Chatelier, o que significa que você tinha que falar do deslocamento de equilíbrio. Le Chatelier é quem explica o deslocamento de equilíbrio. Então vamos lá, organizando a resposta aqui, tá? Na forma de um resumo, e você monta o seu texto. Indivíduos que têm a DPOC têm alta pressão parcial de CO2 no sangue, como indicado pela tabela. Isso indica uma elevada concentração de gás carbônico sanguíneo. No equilíbrio químico, indicado pela equação que veio oferecida pela questão, desloca o equilíbrio químico para a direita, que é o lado dos produtos. Aumentando a concentração dos produtos, aumenta a concentração de um dos produtos, que é o bicarbonato. E isso explica que indivíduos diagnosticados com DPOC têm maiores concentrações de íon bicarbonato. Então, o estudante tinha que explicar com base no princípio de Le Chatelier. E ainda foi pedido no item B qual é a diferença esperada entre o pH sanguíneo de indivíduos com DPOC e o pH sanguíneo de indivíduos saudáveis. Então a pergunta não é qual é o número do pH, a pergunta é qual é a diferença esperada entre os pH sanguíneos. Veja só, como a gente observou pela tabela que indivíduos com DPOC têm maior pressão parcial, maior CO2, maior concentração de CO2, desloca o equilíbrio pela direita, então eu vou usar um pedaço de item A. Indivíduos que têm DPOC têm um equilíbrio químico indicado deslocado para a direita, o que aumenta a concentração de bicarbonato, mas também aumenta a concentração de H+, tornando o meio mais ácido. O que é um pH sanguíneo mais ácido? É um pH sanguíneo menor. Então, esses aqui vão ter um pH sanguíneo menor pH sanguíneo. É claro que isso não abaixa muito o pH, porque o corpo da pessoa tem os tampões sanguíneos que não deixam abaixar demais o pH. Então esse pH vai ser um pouco mais ácido. Você não precisa explicar o pH de uma pessoa saudável. Você pode dizer que a pessoa com DPOC tem um pH sanguíneo menor do que o pH sanguíneo de uma pessoa saudável, porque é um pH um pouco mais ácido. Observa, a banca queria que você explicasse tudo usando o princípio de Le Chatelier. Desloca o equilíbrio para a direita, do lado dos produtos, aumenta a concentração de bicarbonato e também de H+, o que torna o meio mais ácido com valor de pH menor, pH sanguíneo menor do que de uma pessoa saudável. Mas esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado de assistir a resolução dessa questão e saiba, aqui nesse canal vai sair resolução de várias questões que aconteceram esse ano de 2026. Se você ainda não está inscrito, se inscreve nesse canal. E se você conhece alguém que vai prestar essa banca, vestibular de São Camilo, manda esse vídeo para a pessoa e ajude seu amigo a estudar usando provas antigas. Esse vídeo fica por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos e até mais.